Olá, bem-vindos à paz de Cristo a todos. Hoje vamos meditar um pouco a respeito de oferta, sacrifício, aquilo que ofertamos a Deus. Como base para isso, nós temos ali no livro de Gênesis, no capítulo 4, nós temos a passagem ali que fala a esse respeito quando Abel e Caim eles levaram a sua oferta ao Senhor. Mas ali nós vemos que a oferta feita por Abel foi aceita. O Senhor se agradou dela. Já a oferta de Caim, o Senhor não se agradou. Foi oferta que não foi aceita. Bom, como toda pergunta a respeito das coisas espirituais, nós cristãos vamos na Bíblia para nós ter essa resposta. Vamos à Bíblia, então. Está aí na tua tela, confira. E aqui está. Vamos ver aqui. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis. O capítulo 4 e o versículo 1. Gênesis 4, 1, nós vamos ler em seguida. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Até aqui, Gênesis capítulo 4, do versículo 1 até o 5, nós temos lido. Tranquilo? Viu? Está aí o texto que o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Mas então continua a pergunta, por que o Senhor não aceitou? Nós vimos que não foi aceita. Uma foi aceita, a outra não. Mas e a resposta para essa pergunta? Vamos à Bíblia também para nós obter aí a resposta. Há muitas conjecturas, umas pessoas dizem que é por isso, tem esta opinião, outra tem aquela. Mas e a Bíblia, o que é que a Bíblia diz? Novamente, vamos à Escritura. Está aí na tua telinha. Bom, vamos lá. Agora nós vamos para o livro de Hebreus. Livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus está aqui. Hebreus, capítulo 11. Vamos ver os versículos 4 e o versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Veja, aqui diz assim, na Bíblia, Nova Versão Internacional. Vamos ver agora aqui na versão Almeida, revista e atualizada, por exemplo. Esta mesma passagem, Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas,
por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda fala. E nós vemos aqui que no versículo 6, Hebreus 11, 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esses 2 versículos apenas. Bom, voltamos. Você viu a resposta. Fica claro pelos textos que não foi aceita a oferta de Caim porque não foi por fé. Está respondida a pergunta. Foi dada a oferta, mas esta oferta não estava misturada com a fé. Vamos dizer assim, não estava temperada pela fé. Não tinha tempero da fé. Já a oferta de Abel foi aceita porque foi por fé. Também tem o detalhe que a oferta de Abel ela simbolizava a oferta pelo pecado, que seria mais tarde colocado na lei com o sacrifício de animais e finalmente o sacrifício perfeito do Senhor Jesus pelo pecado. Então vamos ver o que é que tem tudo isso a ver com nós hoje, nós que professamos a fé de cristãos. Para começar, hoje Deus não aceita sacrifício. Quem tenta fazer sacrifício ao Senhor está perdendo o seu tempo. Está perdendo o seu tempo. Foi profetizado pelo profeta Oséias e confirmado depois pelo escritor aos Hebreus. Vamos ver agora aqui, eu vou ler. Se você quiser, então você pode dar uma pausa no vídeo, pegar a caneta e lápis e marque essas citações que eu vou falar agora, que é para conferir, né, na Bíblia. Não devemos confiar em ninguém de ficar só nas palavras que ouvimos. Vamos lá. Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício. Veja bem que está dizendo não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Ou seja, Deus não está interessado em sacrifício nenhum. O que Deus está interessado é ser conhecido. É ser conhecido pelas pessoas. O que Deus quer é que nós busquemos o conhecimento do Senhor. Isto sim agrada a Deus. Pode levar a oferta do que levar. Se não procurar o conhecimento de Deus, está perdendo tempo. E Hebreus 10, versículo 5 diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Veja bem, nós vemos em Oséias que Deus não quer sacrifício. Aqui nós vemos novamente, aqui agora no Novo Testamento, né, em Hebreus, dizendo a mesma palavra: sacrifício e oferta não quisestes. Por isso, ao entrar no mundo, um corpo formaste. Está falando de Jesus Cristo. O sacrifício perfeito para Deus foi o corpo do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, inocente, pagando pelos pecadores. Então, veja bem, durante a lei, enquanto Jesus não estava aqui nesta terra, em um corpo humano, eram sacrificados animais pelo pecado. No entanto, a partir de quando Jesus deu entrada neste mundo em um corpo humano, acabou o sacrifício de animais. Não é mais aceito o sacrifício, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Não existe um sacrifício que possa nem chegar perto do valor do sacrifício de Cristo. Então, que sacrifício nós vamos oferecer a Deus? Como diz aqui, pelo pecado. Vemos outros sacrifícios, não pelo pecado.
Mas então fica claro que sacrifício pelo pecado, nós confiamos no sacrifício de Cristo, que foi perfeito, não precisamos fazer nenhum. Que nem tanta gente que faz sacrifício, meu Jesus, subir o monte lá, sacrificar dinheiro, às vezes tira o dinheiro, vamos dizer assim, da panela, para levar numa igreja rica, abastada, porque lá foi pedido um sacrifício como se fosse para Deus. O sacrifício para Deus Jesus já fez. E qualquer outro sacrifício que nós tentar ofertar a Deus, nós estamos pisando o sacrifício perfeito de Cristo. Estamos como que, assim, indiretamente dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. É horrível isso. Veja a que ponto, às vezes, nós chegamos no perigo, no mundo espiritual, o perigo de pisar o sangue do Senhor Jesus, que nos induzem a isso de maneira muito sutil, e só o Espírito Santo é que revela isso aos seus escolhidos, aos eleitos. Tá bom? Então, chegamos à resposta. O sacrifício de Abel foi aceito porque foi por fé. O sacrifício de Caim não foi aceito porque não foi por fé. E como está lá em Hebreus 10:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Agora, vimos que Deus não quer sacrifício. É bobagem, é tempo perdido tentar sacrificar, seja o que for, levar como se fosse para Deus, porque Deus está dizendo que não quer. Aquilo se leva para Deus, mas quem desfruta daquele sacrifício é o homem. É os espertalhões que vão lá no bolso daqueles que encalçam, né? E arrancam tudo que tem para eles viverem na riqueza, enquanto os outros vivem na pobreza, crendo que deram para Deus. Bobagem. Agora, o que é que agrada a Deus? Um tipo de sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício de Cristo perfeito para a salvação. E outro tipo de sacrifício que Deus se agrada. Algumas pessoas fazem jejuns. Outras pessoas levam quantias vultuosas na igreja, lá na denominação onde congregam, como oferta a Deus. Outros inventaram hoje uma imensidade de coisas para ofertar a Deus. Mas o que é que Deus sagrada? Não adianta ofertar aquilo que Deus não sagrada, não é verdade? Se você não pode comer chocolate, eu vou lá e tento te encher a goela abaixo um bolo de chocolate ou um copo de chocolate. É assim que estão tentando fazer para Deus, ofertar o que bem quer, o que bem entende, 2 horas de oração para conseguir não sei o quê, campanha não sei do que para conseguir não sei o quê, tudo que... Jesus, tudo isso, nada disso está na Bíblia, nada disso está da vontade do Senhor. Então vamos ao sacrifício, não é sacrifício para salvação, é o sacrifício que agrada a Deus, que é agradável ao Senhor. Nós vamos ver aqui Efésios, veja lá, anota aí, Efésios capítulo 5, e o versículo 2 a 1, veja o que diz ali. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, assim como Jesus se sacrificou a Deus em oferta suave com o seu corpo, nós devemos de andar em amor para com Deus e para com o nosso próximo. Daquela maneira como Cristo fez. Cristo ele renunciou a si mesmo em favor de nós, os pecadores.
nós temos muitas vezes que sacrificar desejos nossos em benefício de nossos irmãos que estão precisando, que estão passando por uma necessidade, alguma coisa. Este tipo de sacrifício agrada a Deus. Eu reparto daquilo que eu tenho com aquele meu irmão que está em falta. Como a palavra diz, se tem 2 túnicas, não arranca para as 2, dá uma para aquele que não tem nenhuma. Assim, a igreja mantém um equilíbrio. Vamos mais às escrituras. Hebreus capítulo 10, versículo 10, veja bem, diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. A oferta pelo pecado foi uma vez e acabou. Não tem mais. Que foi do corpo de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E Hebreus 10, 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Está vendo como não adianta tentar ofertar alguma coisa para Deus pelo pecado. No caso do pecado, erramos, falhamos. O que Deus quer é que nós reconheçamos, que nós cheguemos nele. Deus não pede para nós pedir perdão para Ele. Não está escrito isso. O que Ele pede é que nós cheguemos, que nós não façamos como Adão e Eva fizeram, correr e se esconderam. E daí um fica dizendo, foi a mulher que tu me deste, não foi a serpente. Não, o que o Senhor quer é que nós assumamos as nossas culpas. E nós deixamos as nossas culpas diante dele. Se for preciso nós levar chibatadas, levemos com alegria. Mas com certeza, quando nós reconhecemos as nossas falhas diante do Senhor, Ele é misericordioso para conosco. Então, mais uma vez, ficou bem entendido que não tem sacrifício por pecado. Não existe isso. Então, o que é que nós podemos fazer hoje para agradar a Deus? Que vamos ficar de braços cruzados, não vamos fazer nada? Não, tem o que podemos fazer para ser até sacrifício que agrada a Deus. Por exemplo, o caso do jejum, que tem pessoas que fazem jejum para tentar ter lucro em alguma coisa para com o Senhor. Eu vou fazer um propósito de jejum para que o meu filho se salve. Ora, se o teu filho é um escolhido de Deus, ele está salvo. Não tem que fazer propósito nenhum. Aquilo que o Senhor te dá, o Senhor sabe que você precisa, o Senhor vai te dar, Ele é Pai. E assim por diante. Então, o jejum é outra besteira. Está fazendo jejum, querer fazer barganha com Deus. De alguma maneira que Deus não aceita. O jejum que Deus aceita é aquele em que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você vai evangelizar em algum lugar. O Senhor te envia para algum lugar para evangelizar. Você foi lá só com o dinheiro da passagem. E você tem de ficar lá 1, 2, 3 dias. E não te dão comida lá. Você não necessita dessa comida. O Senhor te sustenta. A graça do Senhor te sustenta. Este tipo de jejum que você fica lá sem reclamar, fazendo a obra do Senhor com alegria, é o jejum que agrada a Deus. Não é esse propósito que faz aí. Isso não está nas Sagradas Escrituras. Então, o que é que nós podemos fazer hoje? Em Romanos capítulo 12, versículo 1, por exemplo, veja o que diz ali. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Fica uma hora ali na presença do Senhor, com outros irmãos reunidos ao nome do Senhor Jesus. Se precisar ficar 1 hora, 2, 3 ali, fica com alegria, com aquele gosto de estar ali.
Entendendo? Então isso aqui é um tipo de sacrifício que agrada ao Senhor. Outro, Hebreus 13, e o versículo 15. Por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor e o fruto de lábios que confessam o seu nome. Está aqui. Por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, nos reunimos sem nome de igreja, sem nome de denominação. Nos reunimos pessoas ao nome de Cristo. É o único nome. É Cristo. Em qualquer lugar. Em casas particulares, debaixo de uma árvore. Enfim, o lugar não importa, contanto que estejamos reunidos ali em nome do Senhor Jesus, que Ele seja o meio, que Ele seja o centro, que tudo seja em torno dEle. Não tenha outros assuntos para tratar ali, unicamente tratar as coisas do Senhor. É Ele que reúne, né, desta maneira. Então, estando reunidos ali, faz o culto ali e tem o louvor. Por exemplo, tem o cânticos, é louvor. Podemos louvar a Deus com cantos, né? Como os salmos, cânticos espirituais. E também confessar o seu nome. E isto em qualquer lugar, não precisa ser na reunião. Até pelo contrário, se alguém colocar uma faca em nosso pescoço e dizer esse Jesus Cristo é uma mentira, você tem que negar ele, como os pessoal do Estado Islâmico têm feito, e a pessoa simplesmente confessar o nome do Senhor. Não é confessar pecado, é confessar o nome, é assumir o nome do Senhor Jesus. Sou do Senhor Jesus, continuo com Ele até o fim, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e pronto. Se alguém quer tirar a minha vida já está escondida com Cristo em Deus. Entende? Louvor não é só cantar e tocar. Até por sinal tem esse louvor do tipo de cantar e tocar que é abominação para o Senhor. Não é louvor. Porque louvar é engrandecer. Louvar é testificar, é exaltar o nome daquele que nós louvamos, que nós acreditamos. Isso é louvor. Louvor pode ser falado, pode ser escrito, pode ser cantado. Então, o sacrifício hoje, que agrada a Deus, você quer fazer sacrifício para o Senhor? Faça isso. Apresente o teu corpo num culto ao nome do Senhor Jesus, que não tenha outro nome pelo meio. Não tenha nome de denominação, não tenha nome de igreja, placa. É você, os teus irmãos que estão no mesmo espírito e o Senhor. Então ali você apresenta um culto racional. Aquele culto também que as pessoas saem fora, extrapolam a órbita do natural, que passa para o mundo do desconhecido. Isso aqui não, a Bíblia não nos manda fazer isso. Não incentiva de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu tenho um amigo que ele foi a Cambono. A Cambono, para quem não sabe, é auxiliar de feiticeiro. Que ele contou que o chefe dele lá, aquele médium do espírito incorporava, chamava ele e dizia para ele: olha, daqui a pouco, assim, vai chegar uma pessoa dessa, daquela maneira, com este e aquele problema. Então você proceda da seguinte maneira: manda ele vir a mim, enfim, dava as dicas, mas contava tudo o problema da pessoa. E falava em línguas estranhas também. Primeiro ele falava em línguas estranhas com aquela entidade, com aquele espírito, e depois vinha transmitir, traduzir para esse meu amigo, esse que era Cambono,
transmitiu o que aquela entidade falou para ele em língua estranha, e podia guardar que daqui a pouco estava chegando aquela pessoa bem daquela maneira que o tal feiticeiro lá descreveu, com os mesmos problemas, tudo certinho. Então, para isso, você veja, a Bíblia diz que o nosso culto é racional. Vamos prestar atenção nisso. Esses cultos onde se fala coisas que ninguém entende, é duvidoso. Esses cultos de muita emoção, muita coisa, é duvidoso. Então vamos ficar com a palavra de Deus. Olha o que aconteceu. Eva, o Senhor alertou Adão, ela sabia que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ia gerar a morte para eles. Veja que a serpente veio sutilmente e induziu ela a deixar de lado o que o Senhor tinha mandado e obedeceu o que ele, Satanás, estava falando. Hoje é a mesma coisa de maneira diferente, mas é usada a mesma estratégia. Com sutileza fazer com que as pessoas deixem as Sagradas Escrituras, deixem o que está escrito, deixem aquilo que é a vontade do Senhor e sigam a vontade de determinadas lideranças e sigam a vontade de si próprios. E é aqui que mora o perigo. Então tá bom, como o nosso tema aqui era responder qual foi a razão porque o Senhor não aceitou a oferta de Caim, foi respondido: falta de fé. Enquanto que Abel escolheu o melhor para ofertar a Deus, ofertou aquilo que agradava a Deus, Caim, pelo que vemos no texto, ele ofertou o que ele se agradou de ofertar. Colheu lá, porque diz ao cabo de dias, colheu lá alguma coisa e levou lá. E Deus não se agradou com isso e não se agrada até agora, como nós vimos aqui, com ofertas escolhidas por seres humanos. A oferta que Deus se agrada é esta que ele pede aqui. Culto racional, amor ao próximo e confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Tá bom? Então, por aqui nós encerramos mais este vídeo aqui. Que o Senhor te abençoe, você te guarde, te dê muita paz, te dê compreensão. O Espírito Santo toque para você estar pronto a obedecer à voz do Senhor, o que está nas Escrituras, e que você tenha força para deixar as coisas que não agradam ao Senhor, deixar de lado. E se for do agrado do Senhor, próximo vídeo estamos aí de volta. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.